Bênçãos de Deus, damos início à 65ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Bengala a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 24. Abuscaremos-se os olhos dele, para que não vejam, e encurvam sempre ao seu espinhaço. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aproveitando que faça de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 17.1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente, artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Garcia. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta presente. Renatinho Watanabe. Presente. Edson Bofete. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Bengala. Presente. Enivaldo. Presente. Coloque em discussão a ata da 64ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada dia 27 de agosto de 2018. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 64ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 48, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 49, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 50, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Anuncio o recebimento do projeto de lei complementar número 1/2018, que altera a lei complementar número 2, de 10 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Anuncio o recebimento da estimativa da receita para o exercício de 2019. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos números 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 389 de 2018, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 24/2018-L. Anuncio o recebimento das emendas número 1, 2, 3, 4 ao projeto de lei número 39/2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício de 2019 e da outras providências. Anuncio o recebimento das emendas número 1, 2, 3, 4 e 5 ao projeto de lei número 75/2018, que institui o Plano Diretor Participativo e dá outras providências. Anuncio o recebimento das emendas número 1 ao projeto de lei número 43/2018, que desafeta áreas que menciona, autoriza sua permuta com outras áreas de interesse do município e dá outras providências. Requerimentos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Pois não, vereador. Anunciar a presença em plenário do ex-presidente, vereador, nosso amigo Rivera. Anuncio a presença do ex-vereador Rivera e convido para compor a tribuna de honra, se assim desejar. Requerimento 413/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, visando instruir os registros e arquivos da Comissão de Estudos destinada à regulação de imóveis, vem requerer a mesa ouvida plenária seja oficiada ao senhor prefeito para que forneça uma cópia do relatório de diagnóstico fundiário, documento esse fornecido pela ITESP, para que se possa compreender o atual andamento dos trabalhos. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 414/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a rua Paulo Dias é a que comporta o maior trânsito de veículos automotores e de pedestres do município, considerando o estado degradante das calçadas reservadas aos pedestres, conforme fotos de anexo, considerando que as constantes reclamações de munícipes que caminham por esse logrador é que requer a mesa ouvida plenário,
seja oficiado ao senhor prefeito para que faça reparos nas calçadas reservadas aos pedestres em toda a extensão da rua Paulo Dias e nos informe quanto às providências tomadas. Sala de sessões 31 de agosto de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 415/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando as matérias veiculadas em vários noticiários referente à vacinação contra o sarampo e a poliomielite, considerando o alerta do Ministério da Saúde que a vacinação é a única forma de impedir a propagação do vírus do sarampo, que voltou a circular no país, e evitar a reintrodução do vírus da paralisia infantil. É que requer a mesa do vídeo plenário ser oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Qual a meta de vacinação para o nosso município? 2. A meta já foi atingida? 3. Caso contrário, haverá campanha para vacinação? 4. Qual o prazo para que ela seja atingida a meta? Sala de sessões 31 de agosto de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 416/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando as atuais condições estruturais da Escola Municipal Comendador Rodovalho, há que se ressaltar a grande deterioração das portas dos banheiros masculino e feminino e dos professores, em sua maioria sem trincos. Requer a mesa do vídeo plenário ser oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. É possível que sejam realizados os reparos necessários, como colocação de fechaduras, troca das portas necessárias e substituição das que foram perdidas? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões 31 de agosto de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 417/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que os nossos munícipes não contam com um canal direto com o Poder Executivo para que deem sugestões e façam reclamações referentes aos serviços de saúde, transporte público e demais serviços prestados. Considerando que a disponibilização de um telefone 0800 para atendimento dos munícipes sanaria o problema. É que requer a mesa do plenário ser oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A possibilidade de disponibilização de um telefone para atendimento dos munícipes no qual possam fazer sugestões e reclamações? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões 31 de agosto de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 418/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que no pronto atendimento do Jardim Unidel há apenas uma cadeira de roda disponível, considerando que por várias vezes mais de uma pessoa com dificuldade de locomoção procuraram atendimento no mesmo dia e por muitas vezes no mesmo momento, considerando que na maioria das vezes são idosos que não conseguem ficar em outro local, devido às limitações de locomoção, senão a cadeira de rodas. Considerando que para o atendimento de emergências médicas são necessárias no mínimo 2 cadeiras de rodas disponíveis na unidade. É que requer a mesma vídeo plenário ser oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. É possível que seja disponibilizada mais, no mínimo, uma cadeira de rodas nas dependências do pronto atendimento? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões 31 de agosto de 2018, Edmo Bofete, vereador. Peço para discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro, parabenizar a iniciativa do vereador Edmo. Nós estivemos no pronto atendimento já há algum tempo e pudemos verificar que realmente a ausência de cadeira de rodas é prejudicial àqueles que têm dificuldade para se locomover e até aqueles que não se locomovem. A única que está em utilização, se tiver uma pessoa um pouquinho mais pesada, não suporta, devido à precariedade daquela cadeira de roda. Sendo assim, nós procuramos o prefeito e mostramos a necessidade de que adquirisse mais cadeira de rodas, e já podemos verificar, vereador Edmo, que já está em processo licitatório para que possa adquirir as cadeiras. Mas é importante fazer como você está fazendo, documentar direitinho tudo, porque, embora a licitação esteja em andamento, nós não sabemos o que pode acontecer lá na frente, quanto tempo pode levar a licitação. E está de parabéns, é importante mesmo que tome atitude com relação a isso, e nós só temos a aprovar tal requerimento. Terminou a discussão, requerimento. O vereador querendo fazer a palavra, coloca em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo.
Requerimento 418 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento 410/2018. Senhor presidente, senhores legisladores, das 25 luminárias da quadra da Escola Municipal Antônio de Castro Figueroa, 19 não funcionam. E assim o uso, ou melhor, a qualidade do uso fica comprometida, impondo aos alunos e comunidade uma sensação de descaso e abandono. É incompreensível que a manutenção escolar não dê conta de resolver tal situação. Diante disso, requer a mesa do ouvido plenário, seja oficiada a diretoria da escola, ou melhor, a diretoria de educação, com cópia ao chefe do executivo, a fim de que nos informe. Tem conhecimento do problema apontado? 2. É possível se providenciar manutenção elétrica no local de troca de luminária? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala Sessões, 29 de agosto de 2019, do Ordem da Delegacia, vereador. Peço para discutir. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Acredito que o vereador Edmo tenha apresentado um requerimento geral da escola e falado da quadra também, da condição. Ocorre que eu recebi fotos de pessoas que são da comunidade, que são lá do Olidel, com as fileiras de lâmpadas apagadas, de 25, se eu não me engano, são 19 que não está funcionando, 16, alguma coisa assim, ou seja, bem mais da metade. Isso não atrapalha só a comunidade que utiliza a quadra à noite, atrapalha o desenvolvimento dos projetos, aliás, das aulas de educação física, que ocorrem no período mesmo escolar. Porque em dias, por exemplo, nublado ou de chuva, a quadra, obviamente, precisa da iluminação não natural, da iluminação elétrica. E esses dias reformaram, não, fizeram manutenção nas luminárias da quadra do Paulo Jacobi. O que a gente quer da educação é que ela promova de uma maneira rápida e célere esse tipo de reparação. Lembrando que já acho que é o segundo, terceiro requerimento que tem nesse sentido. Então, a gente espera do Executivo que realize isso da forma mais rápida possível, porque está atrapalhando o desenvolvimento do esporte através das pessoas da comunidade e também das aulas de educação física. As minhas considerações. Continue em discussão requerimento 410. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Geraldo Atleta, aprovo. Edson Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Já estava pensando no próximo. Requerimento 410, segue aprovado por 8 votos. Solicito o secretário continue a leitura dos demais. Requerimento 411/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, na quinta-feira, dia 30 de agosto, a convite de lideranças locais do bairro Areia Branca, acompanhei reunião entre comunidade e empresa Fibria. Atento ao teor das discussões ali apresentadas, notei que está no planejamento apresentado pela empresa, em slides, a manutenção das estradas municipais na extensão de onde a empresa causa impacto com suas atividades. Diversas foram as preocupações da comunidade que ali foram apresentadas: os problemas de segurança, estradas rurais, meio ambiente, amortização dos impactos e investimentos. Em dado momento, a própria comunidade, em discussão sadia, apresentou demanda de manutenção nas estradas, especificamente no Areia Branca, ao que o funcionário Marcos da Fibria, ou apenas Marquinhos, como ali era tratado, do departamento respectivo da empresa, sinalizou da possibilidade de cessão de maquinário e cascalho para em conjunto com a Prefeitura, realizar uma manutenção da estrada da Fazenda Gir em diante. Algo que, obviamente, agradou a comunidade, que ainda viu anunciado o projeto de desenvolvimento e empreendedorismo dentro da comunidade, projeto Colmeia. Enfim, atendendo aqui a pedido dos moradores presentes naquela reunião, cerca de 40 pessoas, e para que se formalize pedido junto à empresa Fibria, é que requer a mesa do ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito e à diretoria da Fibria pelos motivos que a seguir numeramos. Ao Executivo. 1. O prefeito pode determinar o departamento responsável pelos cuidados nas estradas rurais que proceda a levantamento e ofício para que ajuste com a empresa Fibria no sentido de proceder à manutenção da estrada da Areia Branca, a começar no final do asfalto, passando pela Areia Branca e seguindo os limites de onde a empresa tem as suas plantações. 2. Dentro da perspectiva do ofício, requer cessão de materiais e maquinários, inclusive compactador e outros que permitam adequada execução e qualidade de serviço. 3. Encaminhar cópia do ofício protocolado com mapa indicando as vias alvo do pedido. A empresa Fibria.
A empresa pode autorizar cessão de material e maquinários para a execução de obras de manutenção das estradas rurais, onde suas atividades impactem a comunidade? 5. Quantos funcionários contratados pela empresa residem na cidade de Alumínio? Qual a função desses funcionários? 6. A empresa pode instituir um sistema de ronda patrimonial exclusivo para a cidade de Alumínio, que, dentre outras, se sirva para auxiliar na segurança do trecho compreendido pelo plantio de eucalipto na cidade e identificar de forma mais rápida eventuais focos de incêndio? Sala de sessões, 31 de agosto de 2018, Eduardo Delegacia, vereador. Peço para discutir. Vereador, 5 minutos com a parte. Como dito no requerimento, no dia 30 agora de agosto, quinta-feira, se não me engano, eu fui convidado pela comunidade do Areia Branca, aliás, por alguns líderes ali daquela comunidade, a participar da reunião que a Fibra ia fazer lá no Areia Branca. Surpresa, e não tão surpresa, porque a gente sabe da organização, né, e da junção de forças daquelas pessoas, em outros expedientes da Câmara Municipal, havia ali umas 40 pessoas. E naquela reunião, a comunidade foi bem incisiva em relação à Fibra, até porque a maior parte daquelas pessoas ali relatavam aos coordenadores da Fibra que moravam na comunidade há mais de 30, 40 anos. Moro aqui há mais de 40 anos, moro aqui há mais de 30 anos. Eu vim aqui para viver em paz, gosto da natureza, então todos os impactos que ia ter isso. E num dado momento da apresentação dos slides da Fibra, tinha uma coisa que chamou a atenção de um morador, e a minha também, que ela falava que nos locais onde ela impacta através da atividade, as estradas rurais, ela realiza a manutenção antes, durante e depois do plantio. São 3 tempos, bem claros. E eles anunciaram para o final dessa explanação deles, para a comunidade, uma ideia de compartilhamento de riqueza, que a responsabilidade social da empresa levava a essa ideia de compartilhamento de riqueza com a comunidade e, obviamente, ela sofreu ali naquele momento uma parte, digamos assim, das pessoas da comunidade querendo saber qual seria esse compartilhamento. E se esse compartilhamento seria exatamente a manutenção das estradas, que é algo que preocupa muito eles. Então, saiu dali combinado o quê daquela reunião? Que a prefeitura deveria fazer um ofício para se firmar essa parceria aí, para eles cederem material, cederem maquinário e realizar uma manutenção adequada naquela estrada, até para atender a comunidade e também para suportar o tráfego de caminhão, de máquina pesada. E esse ofício já foi feito, muito embora o requerimento esteja sendo protocolado o pedido aqui, eu tomei liberdade de adiantar com o Executivo todos os pedidos, pedi esse ofício. O Departamento de Obras levantou toda a estrada e onde que está tendo as plantações de eucalipto, apresentou com o mapa e já está solicitado a Fibra que faça isso. Lá, junto da comunidade do Areia Branca, anunciaram também um projeto que nós tomamos conhecimento quando estivemos lá em Capela do Alto, Capão Bonito, perdão, sobre aquele projeto Colmeia, que agora, nesses 2 anos, quando o eucalipto está crescendo, então que ele não tem como ser utilizado para o fim da apicultura, eles podem, se a comunidade se interessar, dentro da comunidade, formar os apicultores, ensinar como que eles podem fazer essa atividade, equipar o projeto deles, ajudar na criação de uma marca, da rotulagem, e ajudar no desenvolvimento desse projeto para que eles tenham autorização, depois de 2 anos, de começar a colher o mel e a vender esse mel na cidade, no comércio, onde quiser. Então, as pessoas até que se animaram com essa notícia. Enfim, de tudo que teve, dos prós e contras ali com a comunidade por si só entendeu que não tem como vetar o projeto deles, mas que eles querem o quê? Aplicação de desenvolvimento para a comunidade. Sendo 2 coisas preocupantes para a comunidade, eu que participei da reunião. A primeira delas é a estrada, e a segunda, que chamou a atenção de muita gente, é a questão que hoje as pessoas que circulam ali, elas veem o pasto. E dentro desse pasto ela tem uma perspectiva de segurança,
de saber se vai vir um malfeitor, alguma coisa assim. E quando se levantar essa floresta, algumas pessoas, quando descem do ônibus, quando chove, não vai ter até determinado local, a estrada vai ficar mais escura, a floresta vai estar a uma margem de 6 metros da estrada, e eles têm essa preocupação dessa questão de segurança, daí porque a gente pede, se não tem como instituir uma ronda para a cidade, enquanto ela mapeia toda a área dela, para ver se não vai ter foco de incêndio, vandalismo, roubo, furto, também auxilia de algum modo na segurança da comunidade local. Uma reunião proveitosa e que demonstra que se em todas as etapas que a empresa tivesse aqui, tivesse tido uma adesão grande da sociedade, eu acho que fica mais fácil de se conseguir investimento social. São as minhas considerações. Continue em discussão, requerimento 411. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bofete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Enivaldo. Aprova. Perdão, o requerimento 411 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento 412/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, estivemos reunidos com a comunidade da Areia Branca no dia 30 de agosto, numa reunião com a empresa Fibra, que motivou o requerimento 411, entretanto, na mesma ocasião, reivindicar a sinalização das denominações de ruas, solicitando inclusive serem atendidos pelo Serviço dos Correios. Diante disso, requer a mesa do plenário seja oficiado ao Executivo para que nos informe. 1. É possível confeccionar as placas com denominação das vias do bairro Areia Branca? 2. O Executivo pode solicitar atendimento dos Correios ao bairro? 3. Quando irá confeccionar as placas? 4. Existe algum projeto no sentido de confeccionar placas para todas as vias das cidades, visto ser esse um problema de quase todos os bairros das cidades? E assim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 31 de agosto de 2018, Eduardo Delegacia, vereador. Requerimento 419/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na Escola Municipal Comendador Rodovalho, a maioria das salas de aula encontram-se com uma grande deficiência no sistema de iluminação, ambiente este tão importante para o desenvolvimento dos alunos e que deve estar sempre em perfeitas condições. Considerando que em algumas salas de aula a deficiência na iluminação chega a mais de 75%, prejudicando demasiadamente os alunos. Considerando que além da deficiência na iluminação, contamos também com alguns problemas na rede elétrica, como mau funcionamento de tomadas. É que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há possibilidade de realizar manutenção urgente no sistema elétrico na referida escola, como troca de lâmpadas queimadas, manutenção das tomadas que não funcionam e outras medidas necessárias, se assim, quando, se não por quê. Sala de Sessões, 31 de agosto de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 420/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que o coreto da Praça do SESI necessita urgentemente de manutenção, considerando que o mesmo é muito útil para a realização de eventos, é que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de efetuar a manutenção do coreto da Praça do SESI? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? Sala de Sessões, 31 de agosto de 2018, doutor Alexandre Rogério do Amaral, vereador. Requerimento 421/2018, senhor presidente e senhores vereadores. No ano passado, abrimos Câmara Municipal a fim de receber uma palestra interessantíssima sobre o tema da prevenção do suicídio, numa temática voltada aos jovens e adolescentes, em paralelo com a série 13 Razões. O evento aberto ao público em geral lotou o plenário da Câmara. Frau Boni foi quem palestrou aos jovens num ambiente até hoje pouco vivido pela nossa comunidade. Naquela feita, a pedido dos munícipes, cedemos ao plenário e o evento foi organizado sem nenhum custo, porque o palestrante doou a palestra. Quisera poder, pela Câmara Municipal, realizar a palestra no mesmo sentido, entretanto, impedem-nos questões de natureza jurídica. A sessão do plenário pode ser espaço público, por ser espaço público, sempre estará à disposição da nossa comunidade, instituições e poderes. Diante de tudo que foi exposto, entendemos ser a prevenção do suicídio o tema que deva ser abordado de forma ampla e que o poder público e as escolas tenham o dever de atuar nessa prevenção, é que requer a mesma vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito, a fim de que nos informe. 1.
Existe alguma ação do poder público no sentido de promover campanha de prevenção ao suicídio? 2. As escolas realizam algum projeto? Tem algum programa acerca da prevenção do suicídio dos jovens? 3. Os departamentos de Educação, Esporte e Cultura poderiam se unir a fim de viabilizar palestras sobre o assunto ainda neste mês? O município entende importante debater o assunto? Se sim, quais ações pretende realizar de forma geral e especificamente na educação? Sala Sessões, 31 de agosto de 2018, Eduardo Delegacia, vereador. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Como eu disse no ano passado, nós fizemos aqui na Câmara uma palestra com jovens, adolescentes, foi aberta aos pais, convidamos diversas autoridades, e o MEC, ali da Vila Fepaz, o MEC Moraes, que conduziu, no sentido de ter conseguido com essa palestrante, que é a Flaubone, que ela doasse a palestra para a cidade de Alumínio. Ele, como cidadão da nossa cidade, pediu o uso do plenário e nós, obviamente, abrimos, dada o interesse público que existia na matéria. E naquela ocasião, além da palestra, obviamente que foi brilhante, a menina é profissional nisso daí, é jovem, a Flaubone, e ela usou a temática daquela série das 3 razões para falar de questões como o suicídio que está presente entre adolescentes e até crianças, sobre diversos aspectos. E foi algo interessantíssimo o diálogo que ela tinha com aquela juventude e com os pais. E uma das pessoas que participava aqui, uma jovem aluminense, filha da Rubian, a Naju, ela veio falar sobre, meu Deus, me fugiu o nome, sobre a depressão. E para quem estava aqui, e eu comentei isso com ela própria, com a mãe dela, depois fui falar com a Meire, acho que serviu como um tapa na cara para algumas visões esdrúxulas que a gente tem, né? A gente melhora na vida entendendo pontos de vistas diferentes. A gente tem que falei isso. E ela falando que é uma doença. E é uma doença que, às vezes, a sociedade recrimina com frescura, recrimina com uma série de outras coisas, mas é algo que precisa ser tratado. E antes de ser tratado, precisa ser identificado. E para se identificar, precisa conversar sobre o tema, debater o tema. Infelizmente, a Câmara não pode contratar uma palestra com esse objetivo, porque foge à natureza da Câmara. Mas a Prefeitura pode fazer isso dentro das escolas. Pode e não deve fazer isso dentro das escolas. Na minha opinião, é uma das atribuições que deve ter o Departamento de Educação, alinhado com a cultura, com o esporte, que é onde estão as nossas crianças, os nossos adolescentes, enfim, os nossos jovens. Então, a ideia do requerimento, falei com o Fernando, ele falou, legal, já vou conversar com o Jaime, já vou conversar com a Juliana, vamos ver se a gente consegue movimentar, e não estou falando para contratar a mesma palestra, mas para achar algo nesse sentido, com uma linguagem voltada para o adolescente, para o jovem, para a gente ver, se não for aqui no plenário, que eu já deixo informado, que se solicitar, a Prefeitura solicitar, a gente vai autorizar. Se não for aqui no plenário, que seja no coreto, que seja na educação, ver os nossos jovens, os nossos adolescentes da escola, para discutir temas importantes como esse. Esse é um tema importante, porque é coisa que acontece. A depressão é tida como o mal do século. E muitas vezes tem-se dificuldade de se conseguir revelar isso. Dentro da casa, porque o pai se cega, não quer acreditar que o filho está doente, ou às vezes o filho consegue, de algum modo, esconder aquele quadro. A escola, que às vezes não está preparada, então poderia também ter uma palestra para os professores também sobre o tema. Mas eu acho que é um tema muito importante. Quando eu fiz a palestra aqui, a gente pensava assim, puxa vida, é baseado numa série que não teve nada demais, foi algo importantíssimo de ser debatido. E você vê a clareza com que os adolescentes, os jovens, até os pais debateram o assunto. Quem participou da palestra sabe do que eu estou falando. Então, a gente queria ver isso daí todo ano tendo. A gente tentou, obviamente, por alguns outros meios, fazer de novo aqui na Câmara, sem custo, sem unidade de custo. Não conseguimos, aí a gente está apelando aí para a Prefeitura, que já poderia ter tido uma campanha dessa. Isso tem que estar no calendário municipal. É algo que tem que ser debatido, tem que ser conversado. Para a criança, tendo conhecimento disso, leve para dentro da casa. Porque isso daí pode salvar uma vida. Uma ação
simples, barata para o município, que pode salvar uma vida, que pode ajudar na identificação de uma doença, num tratamento. Então, na minha opinião, uma matéria extremamente importante, que o Executivo deve ter um bom olhar para isso, e que o custo é baixíssimo. É só ter vontade de unir os setores e desenvolver. São as minhas considerações. Continue em discussão o requerimento 421. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Pela ordem, vereador Geraldo Atleta, eu peço o arquivamento desse requerimento de minha autoria, que vai ser lido para melhor ajuste da redação. Tá? Vou informo que vai ser arquivado, perdão, para melhor ajuste da redação. O requerimento 421 segue aprovado por 8 votos. O requerimento 422 fica, então, arquivado para alteração da redação. Solicito que continue a leitura. Das indicações, que faça a leitura das indicações. Indicação 96/2018. Solicita que seja realizada a troca das carteiras escolares antigas da Escola Municipal Comendador Rodovário. Edmo Bufete, vereador. Solicito ao secretário, aliás, eu anuncio o recebimento do ofício 1744, solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. São Paulo, 25 de julho de 2018. Ofício CCCM número 1744/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhor presidente, cumprimento e, ao ensejo, participo-lhe que os processos ETC 6813.6989.15, 6929.989.15, 693098.15, 6931.989.15 e 8300.989.15 trata do pregão presencial número 18 de 2013 do contrato número 1 e segundo o termo aditivo da execução contratual das apostilas de reajustamento e da rescisão unilateral do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Alumínio e a empresa Inova, Gestão em Saúde e Medicina Ocupacional Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços médicos para a manutenção e funcionamento dos serviços de pronto atendimento e ambulatorial do município no valor de R$ 2.224.800, pelo prazo de 12 meses. A Igreja Primeira Câmara, em sessão do dia 18 de 10 de 2016, julgou irregulares o pregão presencial e os ajustes decorrentes, bem como conheceu do termo de rescisão contratual e das apostilas do reajustamento. Na ocasião, aplicou-se ao senhor José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, na época, multa equivalente a 200 UFESPs. Essa decisão foi mantida pelo Egresso Tribunal Pleno em sessão de 6 de 12 de 2017. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência, na conformidade do disposto no inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, reprografia das referidas decisões para conhecimento. Por oportuno, ressalto que o decidido não é suscetível de revisão por esse legislativo, conforme deliberação exarada no TCA 10.535/94. Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01/2011, as manifestações e demais documentos que compõem os autos poderão ser consultados mediante regular cadastramento no sistema de processo eletrônico, na página
www.tce.sp.gov.br. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de minha perfeita estima e distinta consideração. Edgar Camargo Rodrigues, conselheiro presidente da Primeira Câmara. Temos inscrito agora o tema livre para uso da palavra por 15 minutos com apartes, o vereador Dr. Alexandre Amaral. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário e a todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Uma boa noite a todos. Antes de iniciar minha fala, uma fala curta, gostaria aqui de registrar os nossos votos de parabéns ao vereador Ed, completa mais uma primavera, né? Então, desejar os parabéns, tudo de bom para a sua vida. Obrigado. Começar aqui, essa semana não pude participar, o vereador Eduardo esteve lá representando a Câmara, o prefeito recebeu um documento importantíssimo para a nossa cidade, que se refere a um levantamento, a um estudo feito pelo Instituto de Terras de São Paulo, resultado aí, né, de um trabalho aqui de uma comissão dessa Casa de Leis, e que a gente espera que o prefeito dê o andamento. Ele não é uma regularização em si, mas é um estudo bem detalhado e que sirva assim para motivar um trabalho para que a gente possa atender essa demanda com relação à regularização fundiária. Mas o que nos traz aqui, e que releva citar primeiramente, é com relação aos serviços públicos. A gente sabe que a prefeitura tem a obrigação dela, e tem algumas obrigações que ela faz por meio dos seus funcionários, dos seus servidores, e outras obrigações ela concede serviço para terceiros. No caso do transporte coletivo, por exemplo, iluminação pública, não é a prefeitura que faz essa sessão, mas é um serviço público do qual a prefeitura deve fiscalizar, e nós temos aí a questão da água, enfim, do saneamento básico. E o que eu quero dizer? Que a gente está vivendo um momento, parece que as coisas, ao invés de andarem para frente, as coisas estão andando para trás. E o que a gente vem cobrar aqui hoje é uma providência do Executivo no sentido de sacudir essas empresas que prestam serviços aqui na nossa cidade. Sacudir, por exemplo, se a gente notar aqui o que a gente recebe de requerimento com relação à Sabesp, de reclamações da Sabesp, de serviços mal executados, de fechamento de vias mal executado, e exemplos próximos aqui da Câmara, da avenida principal, aqui, Antônio de Castro Figueroa, é absurdo. E a gente não vê solução, a gente não vê uma cobrança, e como se foi dito, são empresas que até hoje não receberam nenhuma cobrança, nenhuma notificação, que não foram constituídas em mora, e não nessa administração, como em outras administrações. Mas que essas pessoas, quando eu digo empresas, elas estão ficando cada dia, parece que mais, entre aspas, folgadas, né? Porque vai fazendo isso, não vai se tomando providência, e as coisas vão avançando. Então, outro dia eu recebi uma reclamação de uma pessoa, né, que ela produz, não sei, algum tipo de alimento que ela comercializa informalmente nos finais de semana, não sei se ela tem um forno elétrico, e a CPFL, por exemplo, resolveu fazer uma manutenção no bairro dela, no Alto do Itararé. E ela não sabia, ela comprou todo, eu não sei se era frango, era alguma coisa que ela precisava assar naquele forno. Ela comprou todo esse alimento, aguardando a preparação, acordou ali de madrugada, não tinha iluminação. E aí não tinha sido comunicado a nenhum morador do bairro com relação a essa paralisação. Como também a gente tem visto isso com a CPFL, a gente tem visto isso frequentemente com a Sabesp. A maioria dos bairros hoje tem sofrido muito com a falta d'água. Muito. E eu digo porque na rua de casa não tem água. O Edmo mora na mesma rua que eu, por exemplo, tem semana que a água vem, estava vindo 2 vezes por semana, quando vinha. Então, chega final de semana, você tem que correr na casa de mãe, na casa de irmã para tomar banho. Por quê? Porque você não é comunicado. Você não recebe uma comunicação de que aquela rede que atende a determinados bairros, elas vão sofrer algum tipo de intervenção, algum tipo de manutenção preventiva. É lógico que qualquer sistema tem que receber uma manutenção, mas é comum. A gente vai em outras cidades, você escuta, está indo para Sorocaba no rádio, o SAI comunica que no dia tal, de tal a tal hora, tal bairro será afetado com a falta de água. E alumínio, nós não temos isso. Nós não temos isso. Aí você pega uma comunidade, por exemplo, igual o Irema, que a gente fala que as coisas, ao invés de andarem para frente, estão indo para trás,
ficou aí 5, 6 dias sem receber água. E a população sem saber, meu Deus, o que estava acontecendo. Aí você liga no 0800, não tem solução. Você liga para o responsável da Sabesp, não tem solução. Liga aí para o Adriano da Sabesp, às vezes até mal educado. Está sendo feita uma manutenção. Então por que não avisou que está sendo feita uma manutenção? A gente, quando vai parar o carro, você se programa como as pessoas se programam. Agora, eu não posso ouvir como vereador é uma reclamação do tipo, não, por favor, mande um caminhão-pipa. O que é isso, gente? Por que a Sabesp, que foi um trabalho, um investimento, uma luta dos vereadores que aqui passaram, de outras gestões, dos atuais, dos prefeitos para se levar água nessa região, e agora a Sabesp não cumpre com o seu compromisso? E o que acontece com a Sabesp? O vereador, o prefeito é desgastado na mídia social, porque não faz nada, porque não toma providência. Pior o vereador, né? Porque às vezes a gente não tem nem poder de aplicar uma multa, não tem poder a gente cobra, xinga, mas não resolve. E a gente vê a empresa atuando com esse descaso. Então, até hoje eu protocolei aí um projeto, peguei um projeto interessante que estabelece a obrigatoriedade de se comunicar com 48 horas por meio de meios hábeis a atingir aquela comunidade. E Alumínio é uma cidade fácil de atingir, né? Olha, vou fazer uma paralisação, o Irema corre o risco de ficar 5 dias sem água. Nós vamos, quais as medidas que vão ser tomadas, comunique as pessoas que vai faltar, mas não deixe chegar no ponto de não saber o que está acontecendo, de ter água em todo lugar e não ter água na torneira de determinados bairros, como tem acontecido aqui na rua Paulo Dias, na rua Antônio Dias, como tem acontecido em outros tantos lugares. Aí toda vez que você liga é vazamento. Pô, essa rede aqui está parecendo como se de um queijo suíço, só tem vazamento, porque todo dia é vazamento para justificar uma intervenção, e eu acho que não é bem assim. São algumas intervenções talvez necessárias. A gente sabe que aqui na rua Vicente Mentidieri tem um poço que recentemente recebeu uma manutenção, mas o que a gente cobra, comunique a população, né? Seja transparente, comunique a prefeitura possa fazer uma postagem no site, possa fazer em mídias sociais. Hoje a gente vê, o prefeito é adepto ao uso. O Bimbão, eu tenho certeza que ele faz até um vídeo anunciando a paralisação da Sabesp, mas atinge a finalidade, se atinge a finalidade. Então, independente desse projeto, que a gente sabe que muitas leis aqui são criadas e não são cumpridas, como é o caso da lei da falta de multa, quando não se fecha um determinado buraco, mas que haja uma comunicação entre os prestadores de serviço, tanto do CPFL, quanto da Sabesp, principalmente, que comunique à população de que aquele bairro sofrerá com uma falta d'água por tantas horas, por tantos dias, e justifique os motivos. Mas não deixe as pessoas que nem loucas, desesperadas, com criança, com idosos, precisando usar água. No mundo que as pessoas não estão vivendo sem internet, mas você já imaginou a pessoa ficar uma semana sem água? Ficar uma semana sem energia, ou alguns dias sem energia? É ridículo. E esse é um serviço que não precisa de um orçamento bom, precisa de uma atuação forte do executivo numa fiscalização. Precisa se cobrar uma providência. Então, é inadmissível. Outro dia, uma pessoa ligando para mim que fez uma solicitação de instalação de água na casa dela, fazia 25 dias, a Sabesp não tinha ido lá instalar, ou ligar o hidrômetro ainda para ela, e a pessoa dependendo de... Quer dizer, o que acontece com uma empresa que faz um serviço tão porco desse na cidade e que a gente não tem resultado? Aí fica nessa, vem aqui, cobra, fala, aí faz audiência pública, não se tem solução, não se resolve. Então, solicito ao Poder Executivo, francamente, que cobre, que tome providências e que faça uma atuação mais rigorosa, uma fiscalização mais ostensiva com relação à atuação dos prestadores de serviço. São serviços básicos. Esse final de semana, particularmente no bairro que eu moro, não teve problemas, mas é lamentável que outros bairros, um bairro tão grande quanto o Irema, tenha sentido, olha que absurdo, sentir saudade do caminhão-pipa. É ridículo isso, num investimento grande, numa conquista grande que se tem naquele bairro de levar água, e não se ter, das pessoas acharem que era melhor do jeito que estava antigamente, porque a Sabesp não faz a parte dela. Então, prefeito, coloca a sua equipe nisso e cobre da Sabesp. A gente vai fazer esse projeto exigindo, não sei como se ponderar e como funcionará a questão da fiscalização, mas que exija que essas empresas disponham, que publiquem para a população. Temos jornais, temos rádio na cidade, como foi dito aqui, o prefeito é adepto às mídias sociais, que se use as mídias sociais para isso, mas que comunique às pessoas, que as pessoas não sejam surpreendidas, que elas possam se preparar para eventual intervenção preventiva no sistema, tanto de água
quanto de energia. Era o que eu tinha a pontuar, presidente. Muito obrigado. Pois não, vereador. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Alexandre. Fica adiado, então, suprimido o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a segunda discussão do projeto de lei 39/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura. Pela ordem, então, Pois não, presidente, como se trata de segunda discussão, solicito ser suprimida a leitura do projeto 39, que estabelece a lei orçamentária do município. Coloca em discussão o pedido do vereador Alexandre. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre. Fica suprimida a leitura em segunda discussão do projeto de lei. Passamos, então, à discussão do projeto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. O projeto de lei 39/2018 segue aprovado por 9 votos em segunda discussão. Discussão única da emenda número 1/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Emenda número 1/2018, de autoria dos edis Eduardo Delegacia, professora Meire, Geraldo Atleta, Edno Bofete, Renatinho Watanabe, Alexandre Amaral, Bengala, Beto e Enivaldo, ao projeto de lei 39, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2019. O inciso 2 do artigo 13 passa a ter a seguinte redação, onde se lê, artigo 13, o Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% das dotações do orçamento da despesa, leia-se. Artigo 13. O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, a, inciso 2, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% das dotações do orçamento da despesa. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2018. Justificativa. Entendemos necessária a presente alteração para diminuir o limite que o Executivo possui de abrir créditos suplementares sem autorização do Poder Legislativo. Eduardo Delegacia, Renato Watanabe, professora Meire Barbosa, Geraldo Atleta, Edno Bofete, doutor Alexandre Amaral, Bengala, Enivaldo e Beto. Vereadores. Coloco em discussão a emenda número 1 em discussão. Um vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Edno Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Emenda número 1 aprovada por 9 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda 2. Discussão única. Emenda número 2/2018. De autoria do edil Eduardo Delegacia. Senhor presidente, senhores vereadores, fica o projeto de lei 39/2018, de autoria do Poder Executivo, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício 2019, acrescido o seguinte artigo. Artigo 12-O. O orçamento anual será dotado de recursos para atender às emendas impositivas de autoria dos vereadores, conforme a Lei Orgânica Municipal. Sala Sessões, 28 de agosto de 2018, Eduardo Delegacia, vereador. Justificativa. Essa emenda é necessária para a compatibilização do projeto de lei ora votado, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício 2019, em consonância com o disposto na emenda à Lei Orgânica Municipal, número 46, onde foram incluídas as emendas impositivas dos vereadores no orçamento anual. Eduardo Delegacia, vereador. Coloco em discussão a emenda número 2 em discussão.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprova. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bufete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Emenda número 2 segue aprovada por 9 votos. Discussão única da emenda número 3, 2018, ao projeto de lei 39, 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura. Emenda número 3, / 2018, de autoria do edil Eduardo Delegacia. Artigo 1º. Fica incluído no anexo de metas fiscais e prioridades a seguinte ação. 4. Administração 122, Administração Geral 0102, Gestão Pública 40, no valor de R$200 mil, para a implantação do programa Atividade e Gratificação Prolabore, faciendo aos policiais militares. Artigo 2º. Para a suplementação da inclusão acima, fica reduzida a seguinte ação, onde se lê: Unidade Executora 02.01.02, Dependências do Gabinete 04, Administração, 122, Administração Geral, 0102, Gestão Pública, 2019, manutenção da unidade, R$797 mil, leia-se: 04, Administração, 122, Administração Geral, 0102, Gestão Pública, 2019, manutenção da unidade, R$597 mil. Sala das sessões, 28 de agosto de 2018, Eduardo Delegacia, vereador. Coloco em discussão a moção de número 3, a emenda de número 3. Discussão, emenda. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bufete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. A emenda de número 3 segue aprovada por 9 votos. Anuncio, então, a discussão única da emenda número 4, 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda. Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. A emenda número 4, 2018, segue aprovada por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 42, 2018, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, PRF, para o município de Alumínio e da Altas Providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Alumínio, 2 de agosto de 2018. Mensagem 42, / 2018. Mensagem do prefeito da Câmara Municipal para o projeto Pela ordem, de lei. presidente. Não, vereador. Eu solicito a retirada desse projeto por uma sessão para análise de um ponto desse projeto aí. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 42, 2018. Em discussão. Um vereador querendo fazer da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre e fica adiado por uma sessão a discussão única do projeto de lei 42, 2018. Consequência disso, a emenda número 1 também sai da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 46, 2018. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu solicito a retirada desse projeto também por uma sessão, tendo em vista a convocação do diretor de finanças aqui, para melhor análise que ocorrerá no dia 6. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 46, 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Em discussão, o pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica adiado por uma sessão de discussão única do projeto de lei 46, 2018. Projeto de lei 75, 2017, ele sai da ordem do dia em face do recebimento de emenda. Esse projeto é o que institui o plano diretor da nossa cidade. O projeto de lei 43, 2018, também sai da ordem do dia por uma sessão, porque também recebeu emenda. O projeto de lei 43, 2018 é o que desafeta áreas que menciona e autoriza permuta com outras áreas de interesse
do município. Discussão única da moção de número 15/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Moção 15/2018. Aplauso à jovem Ana Júlia Leme Silva, que foi aprovada como parlamentar jovem do Estado de São Paulo. Senhor presidente e senhores vereadores, foi aprovada como parlamentar jovem do Estado de São Paulo a jovem Ana Júlia Leme Silva, conhecida como Naju, filha de Rubian Leme e Sérgio Ferreira da Silva, moradora de Alumínio. Naju, como é conhecida, irá representar no Parlamento Paulista em Brasília, assim também a nossa cidade e também a ITEC de Mairink, escola onde estuda. Nesses tempos em que a política tem repelido os jovens em face de tantos maus exemplos, ver uma jovem representando o Parlamento Jovem é algo que mereça destaque e louvor, demonstrando assim que a política é sim lugar do jovem e que devemos abrir os espaços necessários para que cada dia mais tenhamos jovens na política. Solicito ainda que, após aprovação, seja encaminhada cópia dessa moção à homenageada. Sala Sessões, 13 de agosto de 2018, da Delegacia Geral do Atleta Beto, Renatinho Watanabe, vereadores. Ficou em discussão a moção. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bufete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Moção 15 segue aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da próxima moção. Moção 16/2018. Aplauso ao jovem Gabriel Moreira Nunes. Senhor presidente e senhores vereadores. O jovem Gabriel Moreira Nunes, aluminense de coração, foi um dos finalistas do Festival de Dança da cidade de Joinville, que ocorreu em 2017 e 2018 na categoria Palco Aberto. Gabriel começou na dança com 6 anos de idade, praticando aulas de dança na oficina Dança na Escola, supervisionado pela professora Andréa Sheila. Após sua apresentação em festival na cidade de Alumínio, lhe foi oferecida uma bolsa de estudos na Escola Educativa Isadora Duncan, onde começou aos 11 anos de idade e até hoje participa como bailarino e professor da escola. Fez vários cursos internacionais de dança e hoje participa também do estúdio PEC Studio, qual o levou a participar do maior evento de dança do país que acontece em Joinville, Santa Catarina. O festival é promovido há mais de 35 anos pelo Ministério da Cultura, com o intuito de promover a dança como expressão artística e contribuir para a difusão cultural e desenvolvimento regional, tendo como um de seus organizadores a bailarina Ana Botafogo, que é considerada, tanto pelo público como pela crítica, uma das mais importantes bailarinas brasileiras por sua técnica, versatilidade e arte. A Câmara Municipal não poderia deixar de reconhecer essa participação e é com muita honra que manifestamos moção de aplauso ao jovem Gabriel Moreira Nunes por essa conquista. Requer ainda seja encaminhada a cópia desta ao jovem Gabriel Moreira Nunes. Sala Sessões, 23 de agosto de 2018, Edmo Bofete, vereador, Geraldo Atleta, vereador, Enivaldo, vereador. Em discussão a moção, em discussão. Peço para discutir, presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Eu acredito que o jovem Gabriel Moreira Nunes, se a maioria não conhece, talvez, acredito que todos devam conhecer, se não a maioria. E ele tem participado nesse evento na cidade de Joinville já em 2017, e tendo boas apresentações e levando o nome da nossa cidade para outros estados aí e organizado por pessoas renomadas do meio, né? Ana Botafogo é uma das pessoas que quem conhece o meio da dança já ouviu falar dela. Então é um festival bem renomado e nós não poderíamos deixar de passar em branco essa singela homenagem ao jovem Gabriel Moreira Nunes. E deixar também a moção aqui à disposição dos demais companheiros que queiram assinar. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão a moção. Um vereador querendo fazer a palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo.
Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. A moção 16 segue aprovada por 8 votos. Eu anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Redação final do projeto de lei 39/2018, a discussão única do projeto de lei 42/2018, discussão única do projeto de lei 46/2018, primeira discussão do projeto de lei 43/2018, primeira discussão do projeto de lei 75/2018. Nada mais havendo tratado na presente sessão, eu dou a mesa por encerrada, desejando a todos boa noite.